Olá, meus queridos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E que bom, mais uma vez, nós podemos estar aqui, podendo juntos falar da mensagem do nosso amado e querido Mestre Jesus, dando continuidade na lição, terceiro trimestre de 2023. Nós estamos agora na lição de número 2, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição de número 2 agora vai nos trazer o título de A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos capítulo 9 até o 20, um texto muito usado aí para a eleição da graça, os chamados, escolhidos, predestinados, irmãos? Mas vamos dar sequência aqui, porque nós sabemos que a condição real do ser humano é essa. Não temos condição de escolher, de livres arbítrios, de escolher Deus ou não. Dando sequência ao texto, Romanos capítulo 3, versículo 9 nos diz: Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como o grego, todos estão debaixo de pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Então vamos à introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo atribuiu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Então, nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. O que é ortodoxia cristã? Lição de número 1, tópico 3. Está definindo o que é ortodoxia. Se você não foi, vamos ler. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, que vem do verbo dokel, com o sentido de crer. Então, a junção desses termos traz a ideia de crença correta. Então, para a ortodoxia cristã, para a crença correta, vem sendo deturpada pela normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nós temos aí uma palavra regeneração, que não é o mesmo significado da justificação, porque a justificação ela é um ato único. A regeneração ela é um processo contínuo e nós vamos chegar 100% com esse processo concluído na vinda do nosso querido e amado Mestre Jesus.
Porque mesmo no caminho da paz, mesmo com o Espírito Santo nos ajudando, nós parece que temos uma esquizofrenia dentro de nós, a deturpação pelo pecado, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então, nós temos essa regeneração, essa palavra, que significa, então, recuperação da moral, segundo o dicionário, né? Então, recuperação da moral e espiritual. Então, agora vamos para o tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. A definição do pecado. Dentre os termos para o pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. A raiz, o seu correspondente em grego significa amartia, né? Que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então, quando se fala, eu chamo a atenção aqui, para a transgressão da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, nós temos aí uma situação, aquela pessoa que te perguntou, e aqueles que não ouviram falar da mensagem de Deus, aqueles que não ficou sabendo das Escrituras, aqueles que, os antigos não tiveram a oportunidade, não tiveram as Escrituras. Tem uma lei, Romanos, capítulo 2, versículo 15. Eu gostaria de ler, porque isso é bem claro e pertinente, quando se trata da definição de lei. Então, nós temos aí no versículo 15 de Romanos, capítulo 2, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Deus criou o ser humano com uma lei já escrita no coração. Mesmo sem conhecimento das Escrituras, ele sabe o que é correto e o que não é correto. Está intrínseco, dentro desse programa que Deus cria, está intrínseco ao ser humano. Querendo ou não, ele pode dizer da boca para fora, mas no seu subconsciente ele sabe que está certo ou se está errado. Então nós temos aí, trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta um homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Então Tiago diz, aquele que pode fazer o bem não faz, ele comete pecado. Portanto, é a condição do homem não regenerado, um homem que não tem moral, um homem que não está vivo espiritualmente. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, muito importante. E agora nós vamos aí para o subtópico de número 2 e o subtópico de número 3, que, ao meu ver, o autor aí, o comentarista foi muito feliz e bem maduro, em enfatizar acerca do livre-arbítrio, porque nós temos aí livre-arbítrio destacado pelo Armínio, e nós temos aí a eleição da graça, os chamados, escolhidos, predestinados por Calvino. E eu quero já deixar bem claro aqui que Pelágio, no século IV, ele levantou uma dessas teses de que o pecado de Adão, ele atingiu somente Adão 100%, mas os demais, os filhos e os netos e todos que vieram após a queda de Adão não foram atingidos 100%. Então esses, depois de Adão, têm a condição de escolher Deus ou não. Envolvidos no pecado, corrompidos pelo pecado, na sua imoralidade, eles
do nada eles resolvem, vou seguir a Deus. Jamais. O autor traz aqui, ele é feliz na sua colocação acerca do livre-arbítrio. Então vamos lá, subtópico de número 2. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade, corrompeu a sua saúde, corrompeu a sua vida, corrompeu a natureza, inclusive o seu livre-arbítrio. Então, não mais o homem tem essa condição de escolher Deus ou não, se não fora a ajuda divina, um processo divino de escolha, para ativar, esse livre-arbítrio, jamais seríamos salvos. Então, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Então, não somente Adão foi atingido 100% no seu livre-arbítrio, mas toda a humanidade. Então, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Nós temos aqui Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os seres humanos, ou todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado e sem a condição de livre-arbítrio. Nós não temos mais essa condição, porque todas as áreas foram atingidas pelo pecado, inclusive a natureza. Pedro diz que toda a criação geme pela volta de Cristo. Então, portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, não, mas é um mal inerente à natureza humana. Romanos 7, 14. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo de escravidão, a escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada, ou seja, um processo de restauração da moral e espiritual pela fé em Cristo. Nós temos então Romanos 3, versículo 24, que é muito importante e que nós também, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo favor que nós não merecemos e pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, é um ato de Deus para com os seres humanos. Não é um ato de eu escolher Deus ou não. Então, vamos para o subtópico de número 3, naquela mesma linha de que o livre-arbítrio ele foi corrompido pelo pecado, E o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Como eu já disse, o autor já deixou bem claro que, inclusive, a área do livre-arbítrio. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de ser liberto do pecado. Após o convencimento do Espírito, sem essa ajuda, ninguém pode ser transformado ou restaurado a moral, ou restaurado essa espiritualidade, jamais, sem ajuda, uma ajuda externa, não ajuda interna, que o homem resolve, agora eu vou para os caminhos de Deus, se não for uma escolha divina, se não for um chamamento divino, uma eleição divina, jamais ele buscaria Deus.
Então, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado, porque enquanto o Espírito não ir lá convencer, então o ser humano de si próprio, né, o ser humano morto, Paulo usa esse sentido, essa linguagem de que estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, então ninguém pergunta para o morto se ele quer vida ou não, morto não responde. Então, Jesus Cristo, ele nos dá vida para que assim nós podemos entrar nesse processo de regeneração. Então, ele quem nos escolhe, não nós escolhemos a ele. Então, somente por meio da graça, né, o homem recebe capacidade para crer, arrepender e ser salvo. Né? Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Então, o ser humano, ele caminhava, né, para um abismo de olhos fechados, e ele não ouvia e ele não via. Se não for o Espírito Santo tirar a cegueira dele e mostrar para ele que ele está caminhando para um abismo, então todos iriam ser lançados na condenação. Mas então todo o mérito aí não é meu, o mérito é de Cristo, o mérito aí é do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e da condenação eterna. Agora sim, vamos para o tópico 2, também muito importante, que vai falar a teologia do pecado social, né? E a tese do pecado social remonta os concílios católicos, né, que nós tivemos na Colômbia, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça e a desigualdade. Só que aqui eu trago um exemplo, o nosso principal exemplo, que é Cristo. Ele não era rico, ele trabalhou, nós vemos que ele teve que dar sustento à sua família, ele era carpinteiro, pegou a profissão do seu pai. Então, assim, não é por causa de pobreza, não é por causa de desigualdade que o pecado ele tem direito. Essa teologia falsa. O nosso exemplo máximo do nosso mestre aí, que ele não era rico e ele não era pecador. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, mas sendo preciso tratar da questão social. Errado. O pecado deixa de ser tratado num nível moral e espiritual e passa a ser considerado num nível econômico e social. A mudança da ênfase do pecado original, da natureza humana, ou seja, tirando como se fosse um pecado da natureza intrínseca ao ser humano por causa da queda de Adão, e passa a ser para o pecado social, ou seja, estrutural. Então isso enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas. Então a causa do pecado não é pobreza, injustiça e desigualdade, não. O pecado é por causa da queda do homem, ou seja, espiritual. Esses demais são sintomas do pecado, que é a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Isso sim, são sintomas, Então, dessa causa, do pecado. A partir daí, resolve as questões da ordem social. As questões da ordem social é visto como soluções para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico, ou seja, deturpação da ortodoxia, ou seja, do ensino correto a respeito do pecado.
Então, o subtópico 2 nos traz aí a teologia da libertação. Essa teologia que eu quero resumir com Romanos 1 e Timóteo capítulo 4. Romanos 1 vai falar a respeito da perversão sexual e o Romanos 4 e o Timóteo capítulo 4 vai falar que eles no final seria assim, que eles amontoariam para si doutores e prefeririam acreditar nas fábulas, né? Nesse subtópico de número 2 e de número 3. O de número 3 nos traz aí o liberalismo teológico, né? Após a reforma protestante, fortalece-se o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina, né? Então, como resultado disso, inspiração, inerrância e a infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mito, né, das doutrinas da fé, são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. O pecado é relativizado ou é relativo, tudo é relativo, né? O ecumenismo religioso é propagado e toda a experiência espiritual é considerada válida. Aí nós temos aí 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que vai falar o quê? Porque virá um tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo o comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e preferindo acreditar nas fábulas. Ok, então vamos para o terceiro tópico e último da nossa lição. A normalização do pecado. A crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. Então nós podemos dizer que a Bíblia é a nossa ética. A prática dessa conduta recebe o nome de moral. Então, se eu pratico o que está nas Escrituras, essa é a minha moral. Eu tenho uma moral bíblica, né? Ou seja, eu tenho uma moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio à falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e torna-se moralmente desajustada. Dessa crise de identidade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passa a ser normalizados tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas. Nós vimos então, na lição passada, temos aí no seu tópico 3 falando a respeito da imoralidade sexual, aborto, uso de drogas e alguns outros temas que são propostos aí por alguns partidos políticos. E nós, como cristãos, não devemos aceitar esse espírito da Babilônia, né, que vem batendo aí nas portas das igrejas e vem com muita força. Então nós temos aí esses vários temas aí como a imoralidade sexual, aborto, uso de drogas ilícitas, né, a ideologia de gênero, a erotização infantil, aborto, eutanásia e aí vários outros temas que são temas importantes e são temas, alguns propostos, ideologia de alguns partidos, e nós como cristãos nós devemos repudiar, não devemos aceitar esse espírito da Babilônia que está rodeando a igreja, né? Esse espírito que vem aí com muita força para a chegada do anticristo. Então nós temos agora o subtópico de número 2, a imoralidade sexual.
A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Nós estamos aí, Romanos 1 e 24. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, o extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, do ensino, da ideologia de gênero e da erotização da infância promovem a luxúria e a licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Não podemos esperar outra coisa senão isso de incrédulos ou de pessoas que não têm a regra de fé e prática que é a nossa ética bíblica, né? Então agora o tópico 3, dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras", reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, do modo proposital, afronta a vontade do Criador. Como diz o texto, né, a leitura bíblica em classe, nenhum só que busque a Deus, nenhum só sequer. E sim, então, se não for a ajuda do Espírito, se não for essa atuação do Espírito, esse plano divino de redenção, né, jamais alcançaríamos a vida eterna. Ok, então vamos aí para a conclusão e fechamento da nossa lição. A relativização do pecado que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento das causas sociais. Igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente, intrínseco à natureza humana. Então não é simplesmente como diz aí no tópico 2, por causa da pobreza, por causa da injustiça e desigualdade. Não, por quê? Porque nós temos aí na nossa sociedade pessoas formadas, médicos formados, engenheiros formados, professores formados. Na política, nós temos aí pessoas do máximo, do alto escalão, né? Juízes, né, que se corrompem. Então, o problema da nossa sociedade, ele não vai ser resolvido com escola, com ensinamento. O problema da nossa sociedade só pode ser resolvido com o Evangelho de Cristo. Então, nós terminamos aqui mais uma lição. Espero ter acrescentado algo aí para somar com o seu conhecimento e assim nós vamos continuando, crescendo na graça e no conhecimento com o Evangelho. É simples, puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto.